Olá, meus amigos do programa Segundo Tempo. Bem-vindo a mais um programa aí da nossa segunda temporada de 2023, programa número 28. Então, começamos com tudo aí, né? Então, no programa de hoje, vamos aí apresentar os participantes. Fábio Guerra. Olá, pessoal. Boa noite. Muito obrigado por estarem aí presentes e acompanhando a nossa segunda temporada. Rogério Lobatel. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Acompanhem aí que vai ser muito legal essa entrevista aí. Aldoir Moraes. Boa noite, pessoal. Hoje mais uma história inspiradora aí para quem tem 40 anos ou mais. E eu, Fábio Nepomuceno. E o nosso convidado agora, Dione Oliveira, lá do outro lado da telinha. Muito boa noite. Muito boa noite, pessoal. Feliz pelo convite de vocês aqui, feliz pelo projeto de vocês, que é algo que eu também tenho contribuído bastante aí com o pessoal que está já no segundo tempo, né? Então, espero poder contribuir muito com vocês aí. Parabéns pelo programa de vocês. Beleza. Primeiramente, nossos recados paroquiais, né? Sempre lembrando as nossas redes para você nos acompanhar. Programa Segundo Tempo. Estamos lá no Facebook, no LinkedIn, no Instagram. Ajudem. Nosso site, né? programasegundotempo.com.br. A gente pode acompanhar todos os nossos programas da primeira temporada e agora os da segunda temporada também. Exatamente. Estamos no Spotify também. Caso você queira só nos ouvir e não ver as nossas caras, mas pelo menos você queira olhar no convidado, né? Então também estamos lá no Spotify. Nosso programa conta com o apoio da F12 Consultoria, da WebD Tecnologia e da vinhodaserra.com. Algum recado a mais? Ou já? O objetivo do nosso programa é inspirar a pessoa certeza. com 40 anos ou mais para que possa perceber e entender as inquietações desse novo ciclo de vida para fazer as suas transformações. Exatamente. Sempre é bom lembrar que o nosso propósito, nossa missão de poder trazer histórias que inspiram, possam inspirar aí você no seu caminho aí de trabalho, de estudo ou, enfim, trajeto também, parte pessoal mesmo, né? E já de pronto, né? Acho que vamos passar aí para o nosso convidado, Dione Oliveira, que está aí do outro lado da telinha, para ele nos contar aí a sua história. Então, acredito que já passou dos 40, né? Um pouquinho, né? Mas não tem problema, né, Dione? Conta aí a sua história de vida, breve, o que faz, quais as principais mudanças que teve aí, transição de carreira, enfim, possa compartilhar um pouco da sua história. Os cabelos brancos já contam, né? Que a gente passou dos 40, né? Como eu comecei com cabelo branco há muito tempo, então isso já é algo que eu trago comigo já, não é de hoje, né? E eu comecei a minha vida, né? Eu nasci dentro de um açougue, só para vocês terem uma ideia, literalmente, né? Os meus pais eram donos de um açougue, né? Então eu me criei dentro desse ambiente, né? Do açougue, do mini mercadinho, do armazém, né? Como a gente conta, né? Onde naquele tempo lá a minha mãe diz, né? Que ficava ali num berço, né? Berrava lá, aí uma vizinha trocava uma fralda, daqui a pouco uma trocava uma roupa, uma metia uma mamadeira lá, né? Então, assim eu me criei, né? E fiquei com os meus pais no ambiente de trabalho até os 18 anos de idade, né? Onde eu escolhi não seguir ali naquele primeiro momento com um negócio, né, de supermercado, açougue, essas coisas e tal, porque eu infelizmente tive um incidente, né, com o meu irmão mais velho, que acabou morrendo num assalto na época do mercado, né, do mercado dele, né, tal. Eu era jovem ali e tal, e já tinha passado algumas perrengues com meu pai também no mercado, assaltos também, meu pai foi assaltado, tomou 3 tiros, então, tipo, cara, passamos algumas coisas complicadas naquela época, né, e eu tinha ali 15, 16 anos, e eu resolvi, então, estudar, né, e aí eu fui, dentro do mercadinho, isso é interessante contar, nós tínhamos 2 clientes muito bons, assim, né, um trabalhava no polo petroquímico aqui de Triunfo, né, eu moro em Esteio, né, então, aqui o polo petroquímico que é próximo, e tinha um outro cliente que trabalhava na Petrobras, né? Então, aqui do ladinho em Canoas. Eram os nossos melhores clientes, né? Então, e os 2 eram químicos, né? E aí, então, eu disse, cara, sabe uma coisa? Eu vou fazer química. Conheço 2 caras aqui que ganham bem, trabalham em coisas legais, boas aí e tal.
E aí, então, eu saio de uma escola estadual e vou estudar numa escola profissional, uma escola técnica, né, particular, né, fazer técnica em química. Cara do céu, que peleia que foi. E tinha que ajudar ainda a pagar, né? Então, tipo, eu trabalhava no açougue com os meus pais, e aí eu também... A minha mãe inventou de me ensinar a ir para o Paraguai com ela, então eu trazia muamba do Paraguai, vendia para os professores, instalava rádio com CD em carro do professor, alto-falante, trazia videocassete, né? Então, ali, aquela coisa toda, eu me formei como químico, fui trabalhar na área de celulose e papel, aí trabalhei uma época ali, celulose e papel, daí eu saí, fui para a Pepsi, daí a Brahma comprou a Pepsi, daí eu fui para a Brahma, daí fui transferido para a unidade da Brahma. Aí lá na Brahma eu trabalhei uma época e fui demitido por algo que eu nunca vi uma outra pessoa ser demitida por isso, mas eu fui demitido por excesso de competência na época. Isso foi o que o gerente da unidade me disse, né? Ele disse, cara, nós não temos lugar aqui para ti, tu é um cara muito... Tu tá sempre puxando as coisas, sempre fazendo... Aqui dentro da Brahma, tu tem que seguir um roteiro para que as coisas aconteçam. Talvez se tu já tivesse uma faculdade, alguma coisa, tu teria crescimento. Eu saí de lá, na época, muito chateado, muito incomodado. Aí eu acabei indo trabalhar numa empresa, numa agência de empregos lá que fazia serviços temporários. Eu fui trabalhar de supridor, né, abastecedor de prateleira de mercado. Comecei no Carrefour, né, para uma empresa lá e tal. A minha mãe queria me matar na época, né, porque pô, depois de já estar com uma carreira, estava ganhando bem, como dizia, né, tal. Aí eu resolvo vir para um negócio que ganhava 1/3 do valor, né? Mas eu não quero mais esse negócio. Enfim, fiquei 2 anos trabalhando com isso, uma parte de promoção de venda e tal, tudo mais, aí, até que eu acabei sendo contratado por uma empresa aqui, que era a CBS Alimentos na época. Me tornei supervisor de marketing deles lá na época e tal. Aí quando estava tudo bem, né? Eu resolvo que vou sair da empresa. A empresa também passou por uma mudança de diretoria e tal. Eu vou botar o meu mercado. Chegou na hora de eu botar o meu açougue. Cara, aí vem aquilo, né, cara? Todo mundo conta só da parte boa do negócio. Não, tá tudo bem, não, a vida, né? A gente supera, cara. E aí eu botei o meu negócio, fiquei 2 anos, saí de lá quebradinho. Mas pensa em quebrado, né? E o pior de tudo, né? Eu já tava com 22 anos, 23 anos ali e tal. E ainda sujei o nome da minha mãe, do meu pai, cara do céu, só coisa ruim, né? Então, e aí eu resolvi vender lá tudo, né? Consegui pagar metade do que da cagada que eu fiz. Aí eu recebi uma proposta para trabalhar em São Paulo. Nunca tinha ido para São Paulo. Aí voltei para a área técnica, né? Voltei para a área técnica, não como técnico em química, mas voltei para a área de controle de qualidade, estava na área técnica, onde como técnico em química isso me ajudava. E aí, por ali, eu fiquei 2 anos trabalhando em São Paulo, aonde ali eu consegui pagar aquilo que eu devia, principalmente limpar o nome da minha mãe e do meu pai lá na época, né, então. E voltei para Porto Alegre, para a região metropolitana, né, depois de trabalhar lá. E com isso, eu peguei e fui para Erechim, recebi um convite para trabalhar em Erechim, aonde eu me tornei gerente do controle de qualidade de uma indústria lá, da Intecnial, lá em Erechim. E eu acabei ficando 6 anos lá nessa indústria, né? Então, ali, para mim, foi, assim, um divisor de águas, né? Eu acabei, então, saindo de uma vida onde as coisas são um ciclo vicioso, né? E acabei indo para essa empresa lá, né? Aprendi muito lá. Aí voltei a estudar também na época, né? Fiz vários cursos, fiz a minha faculdade lá e tal. E depois, no final, em 2008, eu saí dessa empresa. E aí conheci um colega de trabalho lá e tal. Acabamos, então, comprando a Capaz Inspeções, que é a empresa que nós temos até hoje, então, faz 15 anos, né? Então, eu acabei botando uma empresa na área de controle de qualidade, bem na área industrial, assim, né? Aí, depois que eu acabei comprando a empresa, passou 2 anos depois, eu acabei montando uma agência de turismo. E passou mais uns anos, eu comprei uma franquia de uma loja da Piticas, que é uma franquia de lojas no Brasil que vende roupa geek, coisas, acessórios mais jovens, assim, e tal, mas apesar que vende lá camisa do Star Wars, vende... pode vender para um bebê até para um adulto, né? Então, assim, acabei diversificando. Faz parte da tua vida, pelo visto,
Mas aí tá, aqui vem o Sebrae, tá? O Sebrae aqui é ocupado é o Sebrae. Porque em 2011 eu fui participar do Empretec lá. O Odair sabe de algumas peripécias desse Empretec aí. Eu fui fazer o Empretec, na época eu tinha a Capaz de Inspeções, já tinha ali há 3 anos, né? Eu estava recém começando com a agência de turismo, né? Assim, estava começando, estava engatinhando. Eu chego lá no Empretec, os caras, eu não vou dar muito spoiler, mas não, vai ter que criar uma outra empresa. Eu disse, como assim, gente? Eu vim aqui, eu quero colocar esforço para aprender melhor sobre essas minhas duas aqui, agora eu tenho que criar uma, que daí em 9 dias tem que dar lucro, não sei o que, cara, assim que eu passei o primeiro dia assim, ó, querendo desistir o tempo todo. Mas enfim, aí quando chegou de noite, a minha cabeça estava enlouquecida com aquilo lá, eu acabei falando com uma amiga minha que ela tinha sapatos femininos para vender, e com isso, então, eu peguei, ela trabalhava com a FENAC, que é aquela feira de calçados aqui de Novo Hamburgo, né, e tal. Ela tinha feito uma feira, não tinha vendido muito bem. Eu sei que eu fui na casa dela às 11 horas da noite, saí de lá 1 hora da manhã com 300 pares de sapato dentro do carro, assim, até o teto, assim, ó, mas até o teto mesmo, porta-malas e tal. No outro dia, cheguei no Sebrae, lá de manhã, cheguei 6 horas da manhã no Sebrae, o guardinha lá, mas olha só, não pode entrar ainda. Não, mas eu tenho que descarregar o carro, eu vim Empretec. Trovei o guardinha deixou eu entrar. O guardinha pensou, esse aí deve estar fazendo Empretec. Cara do céu, cheguei lá, puxei umas mesas para fora dos corredores lá, espalhei aqueles sapatos por tudo e tal. Era umas 7h30 da manhã, chega o diretor do Sebrae lá. Aí passa por mim assim e tal. Tu pediu autorização para alguém para colocar esse material aí nos corredores e tal? Sim, falei com a Ana Carolina, que é gerente do nosso projeto e tal. Beleza, né? Então tá tudo certo. Chega umas 8h15, chega a Ana lá. Olha aquilo lá, Johnny do céu, o que tu pediu para alguém para colocar isso aqui? Sim, Ana, já falei até com o diretor. Então tá. Eu disse para ele que tu me autorizou. Eu tô louco. Eu disse, não, mas ele já tá. Ele disse, tá tudo bem, se tu autorizou, tá tudo bem. Ela já queria me matar ali, né? Eu fui vender calçado na Rua da Praia lá com megafone. Bom, enfim, vou resumir porque aí ali eu acabei vendendo sapato feminino, eu acabei vendendo semi-joia, eu fui descobrir qual que era a diferença entre semi-joia e bijuteria, foi ali no Sebrae, com esse negócio. Aí eu fui vender tapete de banheiro, aí nós elaboramos lá que nós íamos fazer uma festa de final do treinamento, que ia ser, na época, uma degustação de cerveja artesanal, no tempo que nem se falava em cerveja artesanal, né? Junto com o mestre cervejeiro da Coruja, e também fazia restauração de calçado, porque, na verdade, estava chovendo muito naqueles dias. O pessoal chegava no Sebrae lá com os sapatos tudo sujo, tá? Eu trouxe de casa um kit de engraxate, assim, tá? Eu ia lá e pegava o sapato do pessoal para engraxar, enfim. Eu criei 5 empresas ali, né, dentro do Sebrae, então, dentro daquele negócio ali, né? Que era, o nome da empresa era A Rede, e a Rede tinha 5 negócios, né? Então, quando eu saí do Sebrae, eu acabei sendo campeão lá do Sebrae daquele ano, lá do Empretec daquele ano, lá e tal, né, como individual lá, enfim. Aquilo, então, não saiu da minha cabeça. Então, tipo, cara, eu não posso ter um negócio só, eu tenho que diversificar, né? Então, por isso que eu acabei tendo a agência de turismo, acabei tendo a franquia, e aí, depois, em 2016, eu acabei começando a dar palestra, treinamento e tal, porque as pessoas pediam, as pessoas me queriam, né? Eu falava muito sobre controle de qualidade e tal, tudo mais. Então, eu me virei editor de ISO 9000 na época, enfim. Então, eu diversifiquei ali. Por isso que, né, o Sebrae, né, me ajudou a pensar sobre isso, né? Me abriu a mente que eu podia fazer o que eu quisesse, né? Lógico, com gestão, com conhecimento, com treinamento, com foco, né? Então, lógico, não adianta eu sair fazendo coisas com pessoas, né? Então, nesse sentido. Então, assim, hoje, o ano passado, eu acabei me separando, né? Eu era casado há 12 anos, aí eu tenho 2 filhos, né? E com isso eu acabei vendendo duas das empresas lá, e fiquei só com a Capaz Inspeções e com a empresa de treinamento e desenvolvimento pessoal aí, que eu trabalho hoje fazendo mentorias, palestras, coaching, né, assessoria, né, assim por diante. E a questão é, né, muitas vezes as pessoas me perguntam, cara, né, tu não para. A minha mãe é uma, né, ela diz, mas tu não vai parar, tu não vai sossegar, né? Eu disse, mas pra que parar? Né?
E eu vejo muitas vezes que as pessoas chegam numa certa idade e começam a dizer que querem parar, querem sossegar, né? Mas aí vem uma questão de entender o que acontece, né? A estabilidade não existe, né? E então tem que estar sempre fazendo algo diferente para poder estar motivado a fazer as coisas, né? Então eu estou sempre envolvido com um projeto ou outro, estou sempre envolvido com um projeto social, né? De alguma coisa. Eu faço parte da Fiergs, eu faço parte do comitê do Sicredi, eu faço parte do comitê da RS Oligás, eu faço parte lá do grupo do Sebrae. Então a gente está sempre movimentando alguma coisa. E eu me lembro muito, assim, o meu pai, ele faleceu logo que eu me tornei gerente dessa empresa lá em Erechim. Meu pai faleceu em 2004, março de 2004. Ele estava com mal de Alzheimer e tal, estava com 75 anos e faleceu. Então, tipo, meu pai não conseguiu me ver nessa fase, né, das coisas darem certo. Meu pai viu uma fase que deu errado, né, porque a doença ela não deixou ele ver isso. Mas meu pai sempre contava um negócio, né. Ele começou a vida dele profissional, porque ele tinha quebrado, tinha dado errado tudo que ele tinha feito, aos 40 anos de idade. Então, na minha cabeça, assim, isso sempre vinha assim, né? Cara, se der tudo errado, eu tenho até os 40 para fazer alguma coisa. Porque já tinha um exemplo que, cara, se só foi conseguir dar certo com 40. Então, hoje que deu tudo certo, né? Lógico, tem seus perrengues, né? Ter negócio, ter uma empresa, né? Eu cheguei a ter 250 funcionários, né? Então, assim, não é uma coisa assim simples, né? Ela tem uma sua complexidade, né? Tivemos problemas com contabilidade, porque o contador fez coisa errada. Tivemos cliente que não pagou, inadimplência. Pegamos Lava Jato. Então, cara, isso são tudo experiências que tu vive, né? Que tu te fortalece com esse conhecimento, né? Então, hoje, aqui com 46, cara do céu, já passei por tanta coisa que qualquer outra coisa é... Cara, passamos na pandemia. Consegui ficar vivo com um negócio na pandemia. Uma agência de turismo que na época não vendeu nada, quase um ano. Eu consegui passar pela pandemia, a gente conseguiu vender, a gente conseguiu fazer as coisas, conseguiu dar certo. Então, assim, é uma questão que, lógico, tu tem que ter maturidade, né, para fazer as coisas acontecer, né, ter apoio, né, ter pessoas, né, ter grupos de pessoas, né, onde, com pessoas que tu convive, que tu consegue trocar ideias, que tu consegue se alimentar de informação, né. Eu me lembro quando eu encontrei o Aldo lá depois, lá na Mercopar, depois da pandemia, né? Nossa, a Mercopar ali, pequenininha, porque nós já estávamos com a Mercopar num tamanho que não cabia mais ninguém, recomeçando tudo de novo, né, cara? Todo mundo alegre porque estava recomeçando. Então, cara, recomeçar é uma coisa que pode acontecer, de tu ter que recomeçar, né? Por erro, por não ter dado certo alguma coisa, né? Porque eu acho que a única coisa que é certo é que alguma coisa vai dar errado. Muito boa. Sabe? É certo que não vai dar tudo certo, sabe? Alguma coisa vai dar errado, entende? A questão toda é quanto que tu já tá com o ombro calejado, né? De aguentar ali e passar por mais um perrengue, por passar por mais uma dificuldade, para passar por mais um problema, né? Eu fui estudar muito, né? Então, assim, eu me formei como programador neurolinguístico, né? Na parte da PNL. Eu fui me formar como mentor, eu fui participar de cursos de psicologia, né? Para entender muito isso. Eu fui fazer uma pós-graduação em direito tributário, depois que a minha empresa passou por um problema de direito de tributos. Porque, assim, por mais que eu conversasse com os advogados, que nós somos buscar as maiores consultorias do Brasil na época, eu escutava os caras assim, tá, mas vem cá, mas por que é assim? Ah, porque isso é um entendimento. Cara, mas só um pouquinho, qual que é a lei? Eu fiz uma pós de direito tributário na FGV. Eu era o único que não era advogado e que não era contador dentro de uma turma de 23 alunos. Era uma loucura. Toda vez que trocava de professor, que o professor perguntava lá quem era a turma, eu levantava a mão lá e perguntava qual que é a sua formação, o que o senhor faz? Eu sou químico. Químico? Mas tá fazendo o que aqui? Era assim na sala de aula, entendeu? Então, assim, são coisas que
buscar o diferente, fazer o diferente, né? Não dá para ter medo, entende? E eu vejo, às vezes, o pessoal com muito medo de fazer as coisas, né? Outra coisa assim, que eu vejo, né? As pessoas só querem fazer o que gostam. Principalmente quem sempre trabalhou como empregado, né? Eu vejo isso assim nas pessoas, né? Então eu digo, eu já fui empregado, gente. Mais de uma vez, passei por várias empresas, pequenas, grandes, médias, né, tal. E eu nunca... Eu fui demitido na Brahma, na época, né? Foi a única empresa que me demitiu. O restante sempre eu pedi para sair, né? Eu sempre achei uma oportunidade melhor, maior, e aí acabei saindo, né? Eu não esperava, se não tinha uma promoção, se não tinha uma oportunidade, eu buscava uma oportunidade fora, né? Mas eu tive boas oportunidades dentro das empresas que eu trabalhei, porque eu sempre cresci dentro delas. Mas porque eu primeiro fazia, depois eu era reconhecido. O pessoal quer primeiro reconhecimento para depois fazer, né? Então as pessoas têm que entender isso. Que se tu quer realmente ter um reconhecimento, primeiro faça. Primeiro seja aquilo. Primeiro seja gestor, seja líder, né? Depois queira ter um cargo de líder, né? Dentro de uma empresa, né? Dentro do negócio. Então, buscar isso, cara. Deixa eu lhe perguntar, Johnny. Claro. Nessa tua observação aí de primeiro fazer, aonde tu conseguiu ver, onde é que tu fez uma ruptura, onde é que tu transformou tua vida, tua carreira na tua empresa ou na tua história aí profissional? Onde é que foi esse momento? Foi o Empretec ou foram outros exemplos, outras vivências tuas que tu teve depois que transformaram tua atividade, teu negócio ou teu jeito de conduzir os negócios? Nós que já temos mais que 40, eu posso dizer, vocês lembram de algum dia quando eu chamo assim, o fulano é um cordeirinho, é uma ovelha, né? Que é aquele cara que puxa para a empresa, né? Eu sempre fui visto dessa forma nas empresas que eu trabalhava, pelos meus colegas. Eu tinha, de certa forma, às vezes, um pouco de dificuldade de relacionamento com colegas, porque eles diziam assim, cara, tu tá fazendo mais coisas do que tu é pago para fazer. E isso vai nos prejudicar, porque se tu faz, vão cobrar da gente pra gente também fazer. Eu recebi muito disso. E eu trabalhei na Votorantim Papel e Celulose, uma fábrica de celulose e papel em Guaíba, né? E lá eu tinha um colega que era um pouco mais velho que eu, e nós fazíamos a mesma atividade. Ele fazia de dia, no turno do dia, e eu fazia no turno da noite. Nós trocávamos um turno de 12 horas, né, na época. Então, quando eu entregava o turno para ele, por exemplo, eu entregava a sala do controle de qualidade com a sala varrida, com as coisas organizadas, com os relatórios organizados, eu entregava aquilo sempre tudo organizado, né? Ele me entregava, quando eu pegava o turno dele, né, no outro dia lá, às 8 da manhã, ele me entregava o negócio, rapaz, virado numa bagunça que não tinha tamanho, né? E eu falava para ele, pô, que ciclano, né? Podia ter varrido a sala, podia ter... Eu não sou pago para isso, ele me dizia, né? Beleza, tudo bem. O tempo passou. Esse cara, é uma pessoa fantástica, um parceiraço, assim, um amigão, assim, uma pessoa muito querida, inclusive, que acabou vindo trabalhar comigo na minha empresa, na Capaz Expressões, em 2012. Ele veio trabalhar comigo, né? Como meu funcionário. E aí nós conversando, né, um dia sobre isso, né, ele disse, cara, como é que tu conseguiu chegar nesse ponto, né, de ter uma empresa com tanta gente e tal, tudo mais? Eu disse para ele assim, tu lembra que tu me dizia que eu fazia mais do que eu era pago? Que eu ficava puxando pro lado da empresa, que eu não era dono da empresa para ficar fazendo coisas que eu fazia? Essa é a diferença nossa, Sérgio. Então, assim, é uma coisa que entre nós temos a diferença. Tu é um cara que faz aquilo que é mandado, aí tu faz bem feito aquilo. Tu é um cara bom naquilo que é mandado, tu faz. Tá tudo certo. Eu sempre fui um cara que tinha a visão de que eu não gostava de ser mandado. Eu gostava de perceber, primeiro fazer, e depois alguém simplesmente dizer, tu conseguiu fazer um negócio que ninguém te pediu. Tá? Então são coisas assim.
Então eu percebi isso muito cedo. Né? São Então, perfis, né, de... Perfil da pessoa, e cada um de nós tem um perfil, né? Mas eu digo aqui, ó, usando isso, nessa tua jornada, qual foi a tua principal ruptura? Foi lá quando tu, nos 20 e poucos anos, quando tu saiu de uma empresa para ganhar um terço e começar uma nova carreira, enfim, tá? Eu queria que tu colocasse para nós e para quem está nos assistindo, qual foi a tua principal ruptura e até comentasse essa, de sair de um trabalho estável, ganhar um terço, como tu se sentiu nisso, tá? Com essa passagem? O primeiro sentimento é muito ruim, né? É um sentimento inicial de fracassado, né? De incompetente. E isso é um sentimento, né, ali que veio, né? Muito forte no primeiro momento. Mas a questão é o seguinte: eu não queria depender dos meus pais. Eu não queria voltar lá para casa do meu pai e da minha mãe para pedir bênção, para pedir arrego, né? Então, assim, eu disse, não, eu vou encarar a bronca. O problema é meu, entendeu? Fui eu que fiz esse problema, então eu vou encarar isso aqui e vou tocar isso. Então, eu dava o meu melhor em tudo que eu fazia. Aí, quando eu fui para São Paulo, na empresa que eu trabalhava, aconteceu exatamente o que aconteceu lá dentro da Votorantim. Eu fui contratado para trabalhar como inspetor de controle de qualidade lá dentro da empresa, e quando eu vi, passou 4, 5 meses lá, eu fazia tarefa que ninguém fazia. E eu era muito criticado por colegas por isso. Só que ali eu fui ganhando uma oportunidade, ganhei mais uma oportunidade, eu ganhava um pouco mais aqui, aí eu acabava, como era prestador de serviço, né? Então eu acabava fazendo serviço para um, que me indicava para o outro, que me indicava para o outro. Então eu cheguei a ficar 24 horas dentro de uma fábrica trabalhando, mais de uma vez. Porque era uma obra, uma construção, eu fazia um trabalho num período para uma empresa, eu fazia um trabalho num período para outra empresa, então eu fazia para 3, 4 empresas durante um dia inteiro de trabalho, né? Então eu sempre me dei muito assim, me entreguei ao máximo para conquistar o que eu queria. Cara, na época, aí, né, homem, né? Cara, eu vou lá para São Paulo, tal, ganhando pouco também na época, muito pouco. Eu morava numa casa junto com outras pessoas que eu nunca vi na minha vida. O meu quarto era um quartinho com 2 colchões. O pessoal estava falando agora há poucos dias sobre esse pessoal aí que com situação de escravidão aí, né, na serra e tal, tudo mais, ali trabalho análogo à escravidão e tal, né? Aí eu vi umas fotos lá e tal. Cara, o meu quarto era igual. Era um quarto, 2 colchões no chão, uma cordinha no teto ali onde eu pendurava a roupa e uma TVzinha, aquelas de 5 polegadas, preto e branco do Paraguai, com radinho e uma TVzinha. Era aquilo ali meu quarto, né? Esperava todo mundo tomar banho, depois eu ia tomar meu banho, né? E tal. Era muito parecido, assim, próximo. E aí, cara, eu morando ali e tal, rapaz, aí eu conheci uma guria lá, uma paulista, uma japonesinha lá. Cara, eu não tinha dinheiro para pagar uma pizza pra guria sábado de noite. E aí, por quê? Porque eu tinha os meus compromissos, que eu tinha que pagar as coisas que eu fiquei devendo aqui na época, né? Então, eu andava a pé lá, não pegava o ônibus para economizar o ônibus, que era R$1,98 na época. Eu me lembro até hoje disso, não? Então, como eu não gastava com ônibus para ir, não gastava com ônibus para voltar, eu ia a pé. Então, meio que sobrava aí quase R$4 por dia. Eu chegava no sábado, eu tinha dinheiro para convidar a guria para ir numa pizzaria lá, porque lá em São Paulo a pizzaria é muito comum lá, para comer uma pizza. Então, assim, porque por honra de ser homem, então eu não queria que a mulher pagasse a pizza, eu queria eu poder pagar a pizza, né? Mas para isso eu tinha que fazer um sacrifício para conquistar aquilo, né? Então, assim, é doído, é sacrificoso naquele momento, mas eu tinha um objetivo. Então, eu pergunto assim para as pessoas que estão com dificuldade, qual é o teu objetivo? Porque, cara, emprego, tem um monte de emprego aí na rua. Tem um monte de empresa. Aí na região da Serra tem um monte de empresa com vaga aberta e não preenche. Por quê? Porque as pessoas não querem se submeter a fazer algumas coisas. Então, a questão toda é assim, ó, eu tenho que entender como ser humano que para eu chegar aonde eu quero, muitas vezes eu vou fazer coisas que eu não quero fazer. Mas eu vou ter que galgar degrau por degrau. Vou fazer algumas coisas que eu não gostaria de fazer, mas eu vou ter que fazer por um tempo aquilo ali.
Aí eu tenho que ser percebido por essa empresa, né, como alguém que tem potencial, e talvez não ganhar uma oportunidade para eu mudar de vida. Mas hoje, eu vejo muita gente que prefere... Eu já ouvi isso das pessoas, né? Eu prefiro ficar em casa, então, se é para mim ganhar só um salário e meio. Cara, como assim tu não ganha nada hoje, criatura? Não, mas eu vou ter que pegar um ônibus às 6 horas da manhã. Então, quer dizer que a pessoa não está com um objetivo claro na vida. Essa é a verdade. E às vezes... porque a minha família está passando fome, mas ele continua com internet, ele continua com TV a cabo, ele continua andando com um carro. O pessoal não para tipo, resolver a vida. Não, só um pouquinho, eu preciso fazer um corte aqui agora para poder, então, chegar onde eu quero chegar. Mas a pergunta é, aonde é que tu quer chegar, criatura? Né? Então, é importante para as pessoas saberem aonde elas querem chegar. Porque se ela sabe aonde ela quer chegar, ela vai traçar uma meta, um caminho e vai seguir. Mas se ela não sabe aonde ela quer chegar, aí qualquer caminho serve. Isso vem lá, no Mágico de Oz, lá no filme, no livro lá, né? Quando chega lá no cruzamento lá e aí o coelho lá pergunta lá pro homem de lata lá e tal, tudo mais, né? Mas que caminho tu quer seguir se tu não sabe o caminho que tu quer, qualquer caminho serve. Então, assim, muita gente tá no deixa a vida me levar. Ela não é dona da sua vida, né? Então, ela não traça algo para ela, né? Então, eu acho que esse é o ponto importante, assim, de saber onde que ela quer chegar e aí passar pelo que tem que passar. Quer fazer a pergunta? Pode ser. E, Johnny, olhando, né, você está com 46, né? Quando você olha para trás e todos os perrengues, os desafios que tu já passou e já superou, e tu parece demonstrar muita energia e muita motivação em tudo que tu faz. Qual é a avaliação que tu faz desse, se a gente fosse chamar o primeiro tempo desse jogo, né? E a segunda pergunta, o que tu está preparando para o futuro? Cara, eu sou um improvável. Eu nasci numa vila onde hoje os meus amigos de infância, a maioria está morto ou está preso. Essa é a pura verdade. E então, olhando para trás, e olhando tudo que eu consegui conquistar, tudo que eu consegui criar, né? Eu vejo assim que, poxa, foi super bom, né? Eu tô super bem, né? Porque para quem só me conhece hoje, e aí, tipo, vê o cara fazendo uma boa viagem, o cara tem um carro bom, tem uma casa boa, as pessoas só olham para isso aqui agora, né? Aí vem isso que tu falou agora, Aldo, né? Olhar pro passado, assim, cara, eu sou improvável. Era para mim ter saído um drogado, um bêbado, um traficante, porque onde eu nasci, onde eu me criei, com quem eu me criei, com as pessoas que eu me criei, tinha tudo isso para acontecer. Essa é a pura da verdade. Mas eu escolhi um outro caminho. Mas não é um caminho fácil. Como eu disse para vocês, meus pais eram donos de um mercadinho lá e tal, tudo mais, na época que eu já estava com 15, 16 anos, eu fui estudar numa escola particular, mas chegava sexta-feira, cara, eu ia para o Paraguai, pegava um ônibus ali na BR, aqui em Canoas, ia para o Paraguai e voltava no domingo de manhã. Cara, eu vendia jornal na rua, porque o meu pai, ele dizia o seguinte: eu te dou casa, eu te dou comida, eu te dou cama, eu te dou roupa lavada, então eu não te dou dinheiro. Tu trabalha aqui no açougue, tu faz as coisas aqui, né? Mas eu te dou todo o resto. Então, para eu ter um dinheiro meu, um dinheirinho, eu tinha que fazer outras coisas. Então, cara, eu sempre fui do negócio. Cara, eu chegou ali quando eu já estava com 18, 17 anos, ali, tal, eu já dirigia desde os meus 12 anos, né? E meu pai ele era muito, muito forte, assim, sabe? Hoje, o pessoal fala, né, ele era muito bruto e tal, mas, cara, eu digo assim, que a forma que ele me criou foi a forma perfeita. Porque, na época, ele me ensinou a dirigir para eu entregar rancho do mercado. Mas eu não podia pegar o carro no final de semana para dar uma volta. Era essa a criação, né? Então, eu tinha que dar uma roubada no carro dele de vez em quando, né? Mas eu queria ter o meu carro. Então, na época, daí eu, tipo, vendi um skate, vendi uma bicicleta. Aí eu fiz 18 anos, meu pai me deu uma Kombi que tinha 17 anos. Eu nasci em 77, a Kombi era 78. Só para ter uma ideia.
E daquela Kombi ali, cara, eu vendia Kombi, eu troquei por um Chevette mais uma Caravan, depois eu vendia os dois, eu comprei um outro Chevette, eu vendi o Chevette, comprei, bom, enfim, né? Então, eu sempre fui buscar as coisas. Então, lá atrás, assim, ó, cara, eu passei por muita coisa, sabe? Mesmo com a empresa, mesmo com a minha empresa faturando 10 milhões por ano, eu fui para Rio Grande, na época, trabalhar lá no Polo Naval, lá, e a casa que nós tínhamos alugada, cara, não tinha mais quarto, não tinha hotel para alugar lá em Rio Grande, tu sabe bem disso, né, Aldo, quando eu ia para lá, né? Cara, eu botava um colchão no chão da sala e dormia no chão da sala. Como assim o dono da empresa dormindo num colchão? Cara, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Entendeu? Não tem problema, sabe? O ego, sabe? Não tem isso. E aí eu olho daqui para frente assim, esse cara, olha só, eu tenho aí mais 40 anos, talvez, para viver aí, né? E só que agora eu já sei de tudo isso. Eu já tenho todo esse conhecimento, já tenho toda essa experiência. Então, se eu cheguei até aqui, aonde eu não tinha tanto conhecimento antes, daqui para frente é melhor do que o que estava para trás, sabe? Porque tem conhecimento, porque tem experiência, porque tem, né, tudo isso. Então, eu vejo assim que, cara, eu saio de uma situação improvável, né, de uma periferia aqui, de um bairro ruim, né, para me tornar, graças a Deus, um empresário, com vários negócios, bem-sucedido, né, aonde hoje eu ajudo outras pessoas. Então, assim, cara, isso para mim é uma satisfação muito grande, assim, né? Me sinto muito feliz, né? Mas, lógico, teve problema, teve coisas ruins, teve momentos difíceis, não é só tudo certo, não é. A vida não é perfeita, né? Talvez a vida é perfeita por ter os fatos imperfeitos, né? Por ter essa conjunção toda, né? Porque senão ia ser sem graça, talvez. Johnny, você comentou ali no início que você hoje faz trabalho de mentoria, coach. Você atende clientes nesse perfil 40 a mais, assim, que estão meio perdidos? Sim. E se sim, você utiliza, principalmente a sua experiência, utiliza algumas técnicas de autoconhecimento? E o que você vem fazendo além? Você vem também trabalhando essa questão de autoconhecimento hoje? Ou não, e aplica junto aos clientes aí de mentoria? Eu comecei, como eu comentei antes, né? Eu comecei lá ainda muito cedo a trabalhar com questão de normas técnicas, né? Então, eu trabalhava dentro de uma área de controle de qualidade. Imagina, né? Eu fui funcionário, inspetor de controle de qualidade, me tornei gerente de controle de qualidade e montei uma empresa de controle de qualidade. Então, eu fui um cara que sempre trabalhou com controle de qualidade, né? E com isso, então, essa questão de ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000, OSAS, né? Tudo isso é uma coisa muito comum para mim. Então, treinar a equipe, treinar pessoas também foi uma coisa muito tranquila para mim. Eu nunca tive problema de falar em público. Então, eu sempre fui convidado muito assim pelo pessoal e tal, para fazer alguma palestra, dar algum treinamento e tal. Então, eu fui tomando gosto por isso. Quando eu fui para o Sebrae, e aí participei de todos os treinamentos do Sebrae, né, por diversos anos aí e tal, lá dentro, né, eu comecei também a receber feedback do pessoal lá e tal. Pô, esse teu conhecimento aí tu tinha que compartilhar. Vamos ajudar outras pessoas, vamos trabalhar com outras. Então, fui recebendo isso. E para isso eu fui estudar também, para ter técnica, porque às vezes ter só conhecimento não adianta. Tu tem que ter técnica, tu tem que ter uma forma de fazer. Então, eu fui fazer os cursos de formação em programação neurolinguística, em coaching, em mentoria, treinamento de desenvolvimento pessoal, fiz vários, né? Então, muitos. Fui para os Estados Unidos fazer um curso com o Tony Robbins, né? Participo hoje de grupos de mentoria do Flávio Augusto, do Roberto, do Rodrigo Cardoso, do Victor Damasio, que são pessoas aí que trabalham muito com isso. E então eu comecei a montar esse meu trabalho de mentoria, coach e tudo mais, né? Para ajudar outros empresários que têm dificuldade. E hoje, assim, eu estou mais ou menos com a metade, assim, o pessoal acima de 40 anos, né? Onde eu atendo algumas empresas, e a outra metade, pessoas que estão em menos de 40 anos, né? Então, eu uso a minha experiência com essas pessoas, né, sem sombra de dúvida, mas tem que estar atualizado com as questões, né, de treinamento, de desenvolvimento, de técnicas, né, para passar isso para as pessoas, né? Então, é um conjunto, né, que tem que estar atualizado, né, para poder ajudar as pessoas realmente. O uso hoje da internet, as redes sociais, tudo isso é um desafio para o pessoal acima do 40.
né? O pessoal ainda não acredita que um Google funciona para fazer um anúncio, que tu consegue vender um negócio pelo Instagram, né? O pessoal ainda tem um pouco não. O pessoal acima de 40 tem bastante dificuldade com isso, né? Abaixo de 40 o pessoal já tem uma facilidade, porque já se criou, já nasceu nesse mundo maior, né? Da informática já, né? Eu lembro quando eu fui fazer meu curso de informática. Eu fiz um curso de informática para aprender Word, Excel, PowerPoint, Windows, que levou um ano para fazer. 360 horas. Cara, hoje ninguém mais faz isso. O pessoal aprende usando, mexendo e tal, tudo mais, isso aqui, né? A coisa já nasce com o troço na mão. Então é diferente. Eu entrei como estagiário na RioCel, lá em Guaíba. Aí tinha que ligar um computador lá para fazer um trabalho. Eu não sabia onde apertava para ligar, para ter uma ideia, com 18 anos de idade. Hoje isso é um absurdo, né? Não tem. Essas referências que tu citou agora há pouco, aí, que tu tem acompanhado nos teus cursos de formação, quem tu acompanha, ou quem tu lê, ou tu percebe que é uma boa referência, que tem sentido para ti, que toca, para ti é importante, e que um pouco também é um convite para esse público 40 a mais aí, acompanhar, seguir, ler, assistir. O que tu pode nos recomendar desse público aí que tu acabou de citar? Tem dois grandes empresários no Brasil, assim, que eu admiro muito, né? Um é o Flávio Augusto, né? Dono do WhatsApp, né? Foi o cara lá que fundou lá, criou o Clube Orlando City lá em Orlando, Estados Unidos, que é um cara que também começou de baixo, né? É um cara que começou fazendo um empréstimo, né? Para poder montar sua empresa. Então, assim, é um cara hoje bilionário, mas que começou também de baixo, assim. Então, tem uma história muito bacana, né? Vendeu a sua empresa, comprou de volta. Então, teve muita coisa desse tipo, assim. Passou pela pandemia aí também agora, recentemente. Então, assim, é algo que eu admiro muito desse cara, né? E o Abílio Diniz, né? Também, assim, é um empresário que, com o Abílio Diniz, eu aprendi, além de observar as questões de negociação, de vida e tal, a história de vida dele, desde que ele passou por um sequestro. Então, assim, que foi coisas que aconteceram comigo, assim, com a minha família, que eu comentei no início para você, ali sobre assalto e tal, assim, foi constrangedor, foi traumático aquilo. E aí, então, ele investiu também em qualidade de vida, né, em saúde, né? Então, é um cara hoje com mais de 80 anos, né, o Abílio Diniz, que tem um corpo atlético, né, de caras aí de 20 anos, assim, e tal. Então, ali, por exemplo, eu aprendi que eu também tinha que olhar para o meu corpo, né, que eu também tinha que cuidar da minha saúde, né, física, né, mental, né. Então, esses dois caras, assim, são dois empresários que eu tenho muita referência, né. E eu gosto muito do Dale Carnegie, né, como metodologia, né, como treinamento, né, como passo a passo, né, dos negócios. Até eu tenho um livro dele aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? É um dos livros do treinamento. Eu fiz um treinamento dele, né? E sigo aqui algumas coisas do livro dele, muito assim, porque é quando te dá metodologias, né? Então, assim, ele tem uma questão lá, né? Imagina o cara lá no ano de 1800 já começou a ler para os negócios, né? Tem um outro livro que eu gosto muito, que é Arte da Guerra, né? Que é um livro também baseado lá nos japoneses, né? Falando sobre como que agia na guerra naquele tempo lá. Então tem lições de guerra para você aprender no teu negócio, colocar no teu negócio. Na verdade, ali fala sobre eu digo, né? Sobre a guerra empresarial, né? Quando as coisas estão acontecendo, estratégias de jogo, né? Porque eu comento muito com as pessoas, o mundo do empresário, né? O dono de uma empresa é um jogo de adulto. Então, assim, ó, tem coisas que você não quer fazer, mas que vai ter que fazer, às vezes, né? Talvez, algumas vezes, tu vai ter que fazer coisas até mesmo que vão ultrapassar barreiras tuas próprias, mas tu vai ter que fazer, vai ter que encarar, né? Correr risco, né? Correr o risco. E esse livro fala muito sobre isso, né? Então, Sun Tzu, né? O autor do livro, que fala sobre isso, né? Então, assim, são coisas que eu gosto de seguir, assim, que eu gosto de olhar. E, lógico, eu
Eu faço parte, eu leio e fiz os treinamentos do Sebrae, todos eles, né? Para ter uma ideia, né? Então, desde de curso comercial, técnicas de vendas, administrativo, planilha financeira. Então, cara, é uma coisa assim, eu estou sempre buscando alguma atualização, sempre buscando um conhecimento, né? Beleza. Mais alguma pergunta? Nos conta aí uma historinha engraçada aí, uma saia justa aí, que já tenha passado. Caraca, aí, uma que tu... Só uma? Exatamente, hein? Nossa Senhora. Cara, eu sempre... Desafios, né? Então, logo que eu coloquei a minha empresa, eu vim de Erechim, eu estava morando em Erechim, trabalhei lá em Erechim 6 anos. E com isso, então, eu vim para Canoas, aqui onde né, fundamos a empresa ali e tal. E na época, eu tinha, esse era 2008, eu tinha um Ford Fusion 2007. Então o carro tinha um ano de uso. Mas como eu tinha passado o ano de 2008, quase todo ele na Bahia, trabalhando numa obra lá pela empresa que eu trabalhava, esse carro tinha 6.200 quilômetros, né? Quando eu montei a minha empresa, assim, cara, eu tô recém começando a empresa. Como é que eu vou sair para visitar clientes andando de Fusion 0 km? Eu tinha um receio com isso, né? Pô, o cara tá saindo pedir serviço aí nos clientes, tal, batendo na porta dos caras andando de Fusion 0. Né? Mas eu, como, né, um cara que sempre mais antigo, né? Eu tive 8 Chevette, tive 5 Opala. Aí, então, pecado, pelo visto. Já pagou muitos seus pecados, né? Na época, eu tinha um Chevette 91 e tinha um Opala 89. Né? Também, né? Nessa mesma época. E eu tinha que atender um cliente em Curitiba. Aí, com isso, o Chevette tinha ficado em Erechim, tinha ficado na casa de um amigo meu lá. Eu tinha vendido a casa que eu tinha lá, daí o Chevette ficou na casa de um amigo. Eu pensei, eu vou a Erechim de ônibus, aí eu pego o Chevette, aí vou lá pelo norte, né, atravesso Santa Catarina, né, vou a Curitiba, visito o cliente com o Chevette e volto. Aí eu volto para 101, né, daí pela beira-mar aqui. A ida, tudo certo, tudo tranquilo, né. Imagina, Chevette 91, e isso era 2008, né. Na volta, rapaz, o Chevette começava a esquentar, né? E eu parava assim, olhava, cara, não tinha nada de errado com o Chevette. Na verdade, ele entupiu o radiador do Chevette. Então, eu tinha que estar sempre acelerando o Chevette. Porque se eu tirasse o pé do acelerador, que daí a ventoinha não funcionava, ele começava a esquentar o motor. Então, cara do céu, eu vim de Curitiba a Canoas aqui, que eu não parava com o carro. Né? Então eu disse, cara, você me daí, porra, mas por que eu fui de Chevette, né, cara? Que cabeça dura, né, meu? Fui de Chevette daqui lá para atender um cliente lá, né? Em vez de fazer outra coisa, eu fui fazer isso, né? Então, eu conto esse cara, são desafios que tu encontra, que tu faz, que tu enfrenta, né? Para momentos assim, né? Não tem. Eu lembrei agora que fui falar da Bahia, né? Eu fiquei um ano numa obra da Bahia lá, a empresa que eu trabalhava, a Intequinhal, foi a empresa que construiu as biodiesel da Petrobras, né? Então eu fui para lá e fiquei gerenciando uma unidade da Petrobras, uma dessas usinas lá durante um ano, né? Entreguei essa obra lá. E na época, o Lula, né, ia lá inaugurar essa obra. Então, cara, quando avisaram lá que lá ia inaugurar a obra e tal, cara, a obra ainda não estava pronta, né? Esse cara do céu, o que eu vou fazer, né? O cara vai vir aqui para inaugurar a obra, não está pronta. Eles queriam, na época, que tivesse biodiesel já na obra para ele poder sujar os dedos lá e tal. Os caras não tem como, né? Não vai ter como isso. E aí a presidente da Petrobras, na época, a Graça Foster, né? Ela era a presidente da Petrobras na época, foi lá na obra me visitar lá e tal. Cara, aquela mulher tem 2 metros de altura. Ele é maior que eu, assim, eu tenho 1,76 de altura, ela tem 2 metros de altura.
Cara, se aquela mulher assim, não, porque nós temos que trazer biodiesel para cá para inaugurar essa obra. Isso não, de jeito nenhum. A obra vai ser, se vocês querem inaugurar, vai ser do jeito que está, não vai ser de outro jeito, né? Rapaz, foi uma peleia, até que chegou no dia que ele foi para inaugurar a obra lá, e aí ele desistiu de querer fazer qualquer coisa com biodiesel, né? Mas no dia lá, o pessoal não deixou nem eu entrar na obra, né? Para poder, tipo, né, não falar nada, né? Assim, o cara passa por uns perrengues, né, grandes, assim, de coisas na vida, né, de serviço, de desafios, né, são grandes, assim, né? E o pessoal, todo mundo pegava no meu pé, né, porque a Graça Fossa era uma baita de uma mulher, né, a gente ficava lá no meu escritório lá e tal, aí o pessoal disse, eu acho que ela gostou de ti, gaúcho, né, porque lá o pessoal me chamava de gaúcho, lá na Bahia, né, então, só ficava pegando no meu pé todo dia lá, por causa da mulher depois, né? Fiquei para terminar a obra lá, e o pessoal ficava pegando no meu pé por causa dela, né? Mas tá louco. É umas coisas que faz parte, né? Acontece com a gente. Beleza, Johnny, beleza. Mais Maravilha. alguma? Só agradecer aí, baita história, Johnny. Tinha vários detalhes aí que tu contou que certamente vai enriquecer aí as pessoas que assistirem, né? Que tomara que se inspiram aí na tua trajetória aí, baita trajetória pessoal, né? E profissional. Muito obrigado. Menos de Chevette. É. Curitiba. Melhor não, tá? Aluga um carro que é mais fácil hoje. Aluga um carro que é mais fácil. Gente, assim, quem estiver assistindo esse vídeo, quem assistir esse vídeo depois, o que eu quero deixar como recado para vocês é o seguinte, né? A idade, ela não é nada. A verdade é essa. Eu conheci um rapaz chamado Marquinhos, né? Que é, aqui no Brasil, um cara que ele não tem os braços e nem as pernas. Marcos Rossi. Quem quiser procurar ele depois, conheci lá em São Paulo. Meu, esse cara, ele anda de skate, ele surfa, ele toca numa bateria de samba, ele virou gerente de um grande banco, né, tal. Esse cara, pelo amor de Deus, né, eu fui assistir a palestra dele lá em São Paulo uma vez, a primeira vez que eu assisti, assim, cara, tudo aquilo que as pessoas reclamam, as pessoas não têm um braço, não têm uma mão, tem um problema de físico aí, dá uma desculpa de que não conseguem fazer nada, e olha para aquele cara assim, o cara casou, tem 2 filhos, né? Pô, então assim, meu, toda vez que eu penso numa dificuldade, eu lembro do Marquinhos Rossi. Cara, o que esse cara faria nessa situação? Porque se aquele cara, com toda aquela dificuldade que ele tem, ele conseguiu passar por isso, eu não tenho problema nenhum. Sabe? Então, assim, as pessoas têm que parar de achar desculpa para não fazer as coisas. Então, assim, não é a idade, não é uma questão de cor, de deficiência. Meu, não fica com isso na tua cabeça. Isso é o teu cérebro tentando te ferrar, né? Então, assim, vá fazer as coisas, não desista dos seus sonhos, trace um objetivo, trace uma meta e vá atrás disso. Com certeza, talvez tu não vai conseguir imediatamente, mas você vai conseguir ao longo do tempo. Tem tantas histórias que você pode buscar aí, né, de pessoas que começaram negócios aos 50, aos 60, aos 70 anos de idade, né, que conseguiram ter sucesso depois disso. Então, assim, não se limite, não fique limitado, né? Eu tenho uma tatuagem, que é a única tatuagem que eu tenho no meu corpo, que eu acabei colocando, que é de um treinamento que eu fiz, né, do Rodrigo Cardoso, chamado Ultrapassando os Seus Limites, né, que é, eu posso, eu consigo, eu mereço. Né? Então, eu posso, eu consigo, eu mereço. Então, meu, todo mundo pode, todo mundo consegue e todo mundo merece ser feliz. Basta não deixar com que as limitações do teu cérebro te impeçam de alcançar os seus sonhos. Muito bom. Muito bem, se eu fosse falar um slogan para ti agora, Johnny, eu me lembrei assim, ó, acelera o Chevette. Então, ó, essa camisa que eu tô aqui, ó, é uma camisa do Senna, do Ayrton Senna. E aí aqui tem, na camisa aqui, todos as premiações que ele ganhou ao longo do tempo, né? Que é um cara que é uma grande inspiração para mim também, né?
que é um cara que naquele tempo, naquele momento de vida, né, ele conseguiu passar por tantos desafios, né? E então, assim, cara, acelera. Nem que seja um Chevette, mas acelera. Muito bom. Johnny, muito bem, muito obrigado aí. As dicas aí foram sensacionais aí para o pessoal que está nos assistindo. Fica aqui o nosso agradecimento, né, por você compartilhar sua história de vida, que você aí acelere muitos Chevettes pela frente, né? Hoje talvez nem um Chevette, né? Outros carros, né? Tenha muito sucesso aí na sua carreira e acompanhe também o nosso programa. Você que também está nos assistindo, ouvindo, acompanhe nas redes sociais. Não, com certeza, né? Fiquei muito feliz com o convite, né? Poder contribuir, né? Assim, eu gosto muito disso. Acho que parte daquilo que eu faço hoje tem uma questão de contribuição. Eu tenho que contribuir, né? Acho que a contribuição faz parte do crescimento de todos nós, né? Nem que seja na comunidade, fazendo alguma coisa, ajudando o serviço sopa no inverno, qualquer coisa que a pessoa faça, né? Mas a questão de contribuição, né? Eu acho que a contribuição é algo importante, né? Para que a pessoa possa contribuir, dividir tudo aquilo que ela faz, aquilo que ela tem de retorno da vida, né? Eu acho que isso ajuda muitas pessoas. Então, participar do programa de vocês aqui é uma grande honra. E espero muito que eu possa ter contribuído com outras pessoas aí que estão buscando, né, uma qualidade de vida, fazer alguma coisa na sua vida aí, né? Muito bem. Maravilha. Muito obrigado, forte abraço. Muito obrigado aí. Valeu, Tchau, Johnny. Johnny. Obrigadão, tá? Contem comigo. Precisando de alguma coisa, só chamar. Valeu.